Olá, este vídeo apresentará de forma resumida o modelo de governança e gestão estratégica do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Eu sou Dirceu Holanda, chefe da Divisão de Governança Institucional, e nele você será apresentado as principais ferramentas de planejamento e gestão estratégica e conhecerá mais um pouco do que é a governança no TRT 21. Iniciaremos com a apresentação do modelo de governança e gestão estratégica que foi elaborada ao longo de 2019 e 2020. A governança ela tem a função de avaliar, direcionar e monitorar uma organização. Ela faz isso por meio de alguns mecanismos, que são de liderança, de estratégia e controle. A liderança trata das pessoas que atuam em todo o sistema de governança. A estratégia é o grande direcionador do tribunal que orienta e conduz e dá a diretriz maior para a nossa instituição. E o controle é uma atividade essencial para que o que foi planejado seja acompanhado, seja avaliado e novamente redirecionado caso haja a necessidade de algum ajuste. Já a gestão estratégica, ela tem a atividade de planejar, a função de planejar, de executar, de controlar e de agir. Mais recentemente, na terceira edição, Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU, que foi publicado no final de 2020, essa atividade de agir foi suprimida deste ciclo de funções da gestão estratégica. Então, hoje, mais recentemente, nós temos apenas 3 atividades: de planejar, executar e controlar a instituição. E aí, nessa parte de cima do slide, nós temos uns instrumentos de planejamento e monitoramento. Temos a dimensão da governança, que é uma dimensão maior, que pensa de forma mais abrangente a organização e a longo prazo, tendo uma perspectiva de 6 anos, normalmente. Tem uma segunda dimensão, que é a gestão, que tem uma visão de 2 anos, que trabalha no nível mais tático. E temos uma terceira dimensão, que é a dimensão operacional, que é uma dimensão anual e que trabalha diretamente com as unidades que efetivamente vão executar o que foi planejado na instituição. Nós iniciamos todo o planejamento do tribunal a partir de um referencial maior, que é o referencial da estratégia do Poder Judiciário, que é definido pelo CNJ, e neste novo ciclo de 2021 a 2026, ele foi validado, foi aprovado por meio da resolução CNJ 325 de 2020, e é o grande direcionador para todo o Poder Judiciário. A partir deste referencial, a Justiça do Trabalho atuou, convertendo o plano para o escopo, para o contexto da Justiça do Trabalho, e também elaborou seu plano estratégico, que foi aprovado recentemente no mês de abril, por meio do ato 34 de 2021. Este plano, ele traz também no seu escopo, no momento subsequente, um portfólio de iniciativas nacionais. Isso é uma inovação que veio por meio da resolução CSJT número 259 de 2020, que definiu um modelo de gestão estratégica da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, e que traz, além disso, desse portfólio de iniciativa, várias inovações, e a principal delas é o alinhamento entre o planejamento estratégico de todos os tribunais. Então, hoje existe uma padronização bem maior dos planos estratégicos e um alinhamento que deve ser seguido em todos os regionais. A partir desses 2 referenciais, nós elaboramos o nosso plano estratégico institucional. Ele está em vias de ser aprovado ainda neste mês de maio de 2021 e traz
na sua composição, a identidade organizacional, que é composta da missão, da visão de futuro e dos valores. Traz também um diagnóstico institucional, momento em que o tribunal parou para pensar todas as perspectivas trazidas pelo plano estratégico do Poder Judiciário e alguns elementos da Justiça do Trabalho, e na visão de cada área de negócio do tribunal, elaborou um excelente material para conduzir a formulação da estratégia e, posteriormente, o desdobramento dessa estratégia em iniciativas, ações, programas e outros elementos de planejamento. A exemplo do que há no Plano Estratégico da Justiça do Trabalho, nosso Plano Estratégico do TRT21 também tem um portfólio de iniciativas regionais, que chamamos de iniciativas estratégicas. Essas iniciativas, elas vêm acopladas ao plano estratégico e será um grande direcionador para que as áreas temáticas, no nível tático, elaborem propostas de projetos estratégicos para que consigamos atingir nossos objetivos e metas definidos no plano estratégico. Temos, a partir deste portfólio, como falei, elaboraremos o portfólio de projetos estratégicos e estes projetos, dentro de uma metodologia apropriada, será construído o plano tático institucional. Esse plano é um plano único, mas com visão de cada área de temática. Então, cada componente da cadeia de valor vai elaborar o plano tático e esses planos agrupados formarão um plano tático institucional. E aí você já percebe no slide que esse plano tático já tem uma visão de 2 anos, enquanto o plano estratégico permanece com a visão de 6 anos. Na sequência desse slide, nós vamos apresentar como este plano será acompanhado e, posteriormente, um detalhamento um pouco maior, como ele será construído, cumprindo a metodologia da Justiça do Trabalho, trazida pela Resolução 259. Então, os portfólios temáticos, eles podem alimentar o portfólio de projeto estratégico ou pode simplesmente constituir os projetos com a visão apenas da área. Lembrando que, quando se fala em plano estratégico, em portfólio estratégico, iniciativa estratégica, são sempre iniciativas transversais de grande impacto e diretamente vinculado ao plano estratégico do órgão. Quando se fala em plano tático, em portfólio temático, nós estamos pensando em iniciativas que têm que obrigatoriamente também estarem alinhadas à estratégia institucional, mas que têm uma visão particular de uma área ou de um componente da cadeia de valor. E numa terceira dimensão, que não menos importante, porque é a dimensão onde se efetivamente executa, se viabiliza a execução dos projetos, as entregas que devem ser feitas para que o projeto chegue ao bom termo, é a dimensão operacional, onde nós teremos planos operacionais de cada unidade organizacional. Então, cada unidade elaborará, a partir do direcionador maior, que é o plano estratégico, a partir da visão da área de negócio a qual esta unidade está vinculada. E a partir da sua própria visão operacional de funcionamento da sua unidade, elaborará um plano operacional que tenha a validade, que tenha um recorte anual, mas que é muito importante para que consigamos visualizar a capacidade operacional das unidades. E nós, numa visão de governança, de gestão estratégica, sempre pensamos nos recursos necessários para elaborar, para executar os nossos processos e desenvolver nossos projetos, que são os recursos de pessoas, os recursos orçamentários, financeiros e os recursos de tecnologia. Então, no nosso regional, nós temos um recurso de tecnologia satisfatório, recursos orçamentários, embora não sejam tão abrangentes, mas que conseguem garantir um bom desempenho, um bom avanço nas nossas iniciativas. E hoje, nosso principal problema
está na capacidade operacional das pessoas. Temos um quadro reduzido de servidores e isso tem trazido certas dificuldades na execução dos nossos projetos. Então, nós teremos agora na parte inferior do slide a estrutura de governança que dará suporte a tudo isso, né? Todos esses elementos eles são construídos de forma colaborativa, de forma participativa, com o envolvimento de magistrados, servidores, gestores e eventualmente da sociedade civil. E no segundo momento nós temos que fazer com que esses planos, né, esses elementos de planejamento sejam executados, monitorados, executados e eventualmente ajustados a novos cenários, novas realidades. Então nós temos no nível estratégico um comitê de governança e gestão estratégica que mais recentemente foi ampliado o seu escopo. Hoje ele é um comitê de governança, gestão estratégica e participativa para cumprimento dos dispositivos do CNJ e que ele dá suporte ao plano estratégico, ele faz o acompanhamento. Temos os comitês temáticos. Hoje não temos ainda comitê para todos os componentes da cadeia de valor, mas isso está na iminência de ocorrer. E temos alguns comitês subtemáticos que se vinculam aos comitês temáticos. Então, nós temos um comitê temático de gestão de pessoas e temos alguns comitês de saúde, a comissão de teletrabalho, que dão suporte à área de gestão de pessoas. Não há uma hierarquia propriamente dita, mas há uma vinculação, uma comunicação entre essas áreas para que isso tudo ocorra. E esses comitês temáticos e subtemáticos, eles atuam no nível tático para que cada componente construa o seu plano e ela realize da melhor forma possível. E no nível operacional, as unidades, os gestores das unidades, eles têm essa atribuição de fazer com que os planos sejam bem elaborados e executados. Então, esta é a construção. Nós temos ainda para concluir a estrutura de governança, a atividade correcional e a atividade da auditoria interna. São atividades importantíssimas para o contexto de uma boa governança. E temos os processos de transparência e accountability, ou prestação de contas, para que consigamos acompanhar e fazer com que tudo isso seja bem apresentado à sociedade e também para que tenhamos processos adequados de controle de eventual apuração de irregularidades ocorridas durante a gestão. E, para concluir o slide, nós temos as nossas áreas, nossos componentes da cadeia de valor, e tem visões transversais passando pelo plano estratégico, pelos planos táticos, e os planos operacionais têm um sentido inverso, que ele atende a todos os componentes da cadeia de valor. Então, a unidade, embora tenha, os planos operacionais, embora seja uma visão da unidade, mas ela serve para atender, para dar suporte a todas as demais áreas do tribunal. Isso é um conceito importante. E aí temos os escritórios de projetos e de processos que dão apoio para as iniciativas, para todo este trabalho que será feito, desdobramento da estratégia e na execução dos projetos e dos processos organizacionais. E aí, como falei, no segundo slide nós temos o monitoramento e controle, lembrando que a governança tem o papel de monitorar, de avaliar, direcionar e monitorar, e faz isso por meio da estratégia institucional, e a gestão, planejar, executar e controlar, que faz isso depois de cada ciclo deste, ele faz uma prestação de contas ou um processo de accountability para que a governança atue reavaliando e redirecionando na medida do que for necessário. Então temos as duas dimensões da governança e da gestão estratégica, e numa dimensão de planejamento é uma forma diferente de apresentar o que foi apresentado no slide anterior. Nós temos o plano estratégico institucional com seu portfólio de iniciativas estratégicas, e aí se constrói um portfólio de projetos estratégicos que tem
a sua priorização e a sua aprovação feita no nível de governança, mas imediatamente ele passa já para um nível de desdobramento, de execução, de gestão. Por isso é que tem aí um degradê desta figura, passando já da dimensão da governança para a dimensão da gestão. Esse portfólio de projetos estratégicos alimenta os portfólios de projetos temáticos também e constrói plano tático institucional, tendo uma relação entre os portfólios de projetos temáticos e estratégicos. Não são excludentes, eles são complementares. E tem o plano operacional, ou os planos operacionais, na realidade, que são construídos pelas unidades. E aí, como é que é feito o controle desses planos? Através de indicadores de desempenho de cada plano, com reuniões operacionais, com previsão de ser reuniões mensais, reunião da unidade com os seus chefes de setores, o gestor da unidade com os seus chefes de setores, para avaliar como o plano está sendo executado. E a cada 2 meses nós teremos reuniões no nível tático, e tem a possibilidade de ser entre os gestores ou com o comitê também. E a cada 4 meses seria feita uma reunião de análise da estratégia que traz os elementos que vieram do monitoramento do plano operacional e do plano tático para que se retroalimente o plano estratégico e se faça eventual alteração no direcionamento. Então, este é o ciclo de governança e gestão estratégica que está sendo implementado, está sendo muito bem conduzido, aqui no tribunal, pela divisão de governança e pela coordenadoria de planejamento e gestão estratégica, com suporte das suas equipes técnicas. E agora nós temos uma outra fase muito importante, que é o desdobramento da estratégia, que também traz informações importantes, que complementam, que dão seguimento ao que foi apresentado nos slides anteriores. Então, a partir do plano estratégico do tribunal, nós trazemos para agregar um plano de logística sustentável, que também é um plano de longo prazo, de 6 anos, e que permita ações ou necessidades de toda a instituição. E, a partir desses 2 planos, nós elaboramos, na dimensão tática, o nosso plano tático institucional, e que ele será composto, como eu falei, a partir de uma visão de 2 anos, dos planos de cada componente da cadeia de valor, que tem a prestação jurisdicional, a governança e estratégia organizacional, a infraestrutura, serviços e logística, a gestão da comunicação institucional, a gestão orçamentária, gestão de pessoas e a gestão de TIC. Então, são essas 7 dimensões que construirão, que farão com que o plano institucional tenha uma visão bastante ampla, completa de toda a organização e com a visão para atender ao que foi previsto, ao que foi planejado no plano de logística sustentável e no plano estratégico do tribunal. E aí, na terceira dimensão, já com a visão operacional de 1 ano, nós construiremos os planos operacionais de cada unidade organizacional, mas também alguns planos transversais que atenderão a todas as unidades, que é o Plano Anual de Acessibilidade, um Plano Anual de Contratações, o nosso PAC, Plano Anual de Capacitações e o Plano Plano Orçamentário Anual. São esses os principais planos. Outros planos podem se agregar a esse, porque eles serão construídos à medida da necessidade ou de eventual demanda por normativos superiores, mas esta é a principal estrutura que comporá essa cadeia, vamos dizer assim, de governança e de gestão estratégica para que consigamos efetivamente realizar a nossa missão e atingir os objetivos determinados pelo Tribunal Pleno. E, por fim, apenas para relembrar,
o nosso sistema de governança, onde temos a sociedade como principal interessado, como nosso cliente principal, vamos dizer assim. Temos as organizações superiores, que trazem orientações e fazem um monitoramento das nossas atividades. E internamente nós temos o Tribunal Pleno como o órgão máximo de governança, a alta administração, que é composta pelo presidente, diretor-geral e secretário-geral da presidência. Esta é a nossa composição da alta administração. Temos a gestão tática e a gestão operacional, né, dentro exatamente dessa metodologia que foi recentemente apresentada. E temos as instâncias internas de apoio à governança, que são os comitês, comissões e algumas unidades que dão suporte a toda esta condução de processos de tomada de decisão, né, de discussões temáticas, subtemáticas, para que consigamos trazer para a alta administração informações de melhor qualidade e com tratamentos já feitos para que a presidência e a alta administração tome a melhor decisão para a condução do plano estratégico do tribunal. E externamente nós temos a instância externa de governança, que são os órgãos que direcionam para o tribunal, com maior intensidade o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça. Nós temos também o Tribunal de Contas da União, que faz recomendações, algumas determinações, e o Congresso Nacional, que edita as nossas leis, as quais somos sujeitos ao seu cumprimento. E as instâncias externas de apoio à governança, que é a sociedade civil organizada, as entidades de classe, a AB, as associações, sindicatos e a Advocacia Geral da União, o Ministério Público do Trabalho, mais especificamente do trabalho para o nosso caso. Então, este é o nosso sistema de governança, são informações básicas que nós gostaríamos de trazer no contexto do novo modelo de governança que está em elaboração no tribunal, execução no tribunal, e espero que vocês tenham aproveitado. Não percam a oportunidade de assistir outros conteúdos que estão disponíveis no nosso canal e que serão de muita utilidade para o desempenho das atividades, em especial para as atividades das estruturas de apoio à governança e na gestão das unidades organizacionais. Obrigado e até a próxima.